Olá, boa noite. Vamos conversar hoje aqui no cenário político com o diretor do IFRN aqui de Mossoró, o professor Hélio Pinheiro. Ele vai trazer muitas novidades e informações sobre o IFRN aqui de Mossoró. Você vai acompanhar ainda hoje que o PSDB de Ezequiel Ferreira rejeitou o convite do PT de Cadu Xavier e vai anunciar apoio a Álvaro Dias. E ainda nesta edição, Câmara Municipal aprova projeto de lei que viabiliza o concurso público no Legislativo moçoroense. O cenário político desta terça-feira já começou. O PSDB aqui do Rio Grande do Norte, que é um partido presidido pelo deputado Ezequiel Ferreira, vai anunciar no próximo sábado o apoio ao pré-candidato a governador Álvaro Dias, do PL. Esse anúncio de Ezequiel Ferreira, que ainda não foi oficializado, isso é informação de bastidor, trouxe aí um certo, ou pegou, melhor dizendo, o PT de Cadu Xavier de surpresa. Isso porque o PT vinha até agora esperando pela resposta do PSDB de Ezequiel. O PT esperava tanto a aliança com o PSDB de Ezequiel que ofereceu ao PSDB de Ezequiel a vaga de vice de Cadu Xavier. Ezequiel poderia indicar quem quisesse para a vaga de vice de Cadu. Entretanto, o PSDB de Ezequiel disse não ao PT. Não quis aliança com o PT, mesmo sendo Ezequiel aliado do governo Fátima Bezerra durante esses 7 anos e meio de mandato do governo petista. Agora, o PSDB de Ezequiel deve mesmo apoiar Álvaro Dias, pré-candidato a governador pelo PL. É Álvaro quem vai receber os cerca de 30 segundos da propaganda eleitoral do rádio e da televisão, tão cobiçados, do PSDB de Ezequiel. E não só esse tempo de rádio e de televisão, mas vai receber também aí apoios que devem vir junto com Ezequiel para o PL de Álvaro Dias. Não 100% do PSDB. O próprio Ezequiel Ferreira já havia decidido que uma coisa é com quem o PSDB vai se coligar, quem ele vai apoiar, que aí agora a gente já sabe, é Álvaro Dias, acabou o mistério. Outra coisa são os demais pré-candidatos, os prefeitos, os vereadores do PSDB. No PSDB de Ezequiel, há quem já apoie e quem já apoiava a pré-candidatura ao governo do estado de Cadu Xavier, do PT. Nesse mesmo PSDB de Ezequiel, já há quem apoia a pré-candidatura a governador de Alisson Bezerra, pré-candidato a governador pela União Brasil. E já há por lá também quem já tinha manifestado apoio a Álvaro Dias, pré-candidato a governador pelo PL. Ou seja, Ezequiel liberou. Quem quisesse apoiar qualquer um dos 3 pré-candidatos estava liberado, não tinha problema nenhum para o partido. Entretanto, o partido ia decidir com quem ia se coligar e o subgrupo de Ezequiel do PSDB iria decidir independentemente dessas alianças que os outros pré-candidatos do partido tinham feito. Vale lembrar uma coisa, só para fechar o comentário. O PSDB, ele tem uma federação em nível nacional com Cidadania. E aqui no Rio Grande do Norte, os dois que têm uma federação vão continuar juntos, óbvio, não tem como se separar e não tem essa pretensão, vão apoiar candidatos distintos. O PSDB de Ezequiel vai apoiar Álvaro Dias, como eu comentei aqui. Mas o Cidadania, dessa mesma federação aí, já bateu o martelo, já comunicou a Ezequiel, não é nem novidade, vai apoiar Cadu Xavier. Ou seja, é uma aliança aí, realmente é uma aliança multifacetada do próprio PSDB, traz aí esse partido que é muito sui generis em suas escolhas, já é assim, já foi assim na eleição passada e quer se manter estrategicamente assim. Aliás, a preocupação de Ezequiel nunca foi com a eleição majoritária, não foi também com emplacar vice de ninguém, mas com a disputa à presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que vai ser em 2027, e ele quer eleger lá alguém ligado a ele. Vamos aguardar os desdobramentos. Mudando agora de assunto, a Câmara Municipal aqui de Mossoró aprovou hoje um projeto de lei que viabiliza o concurso público lá no Legislativo moçoroense. Vamos acompanhar na reportagem do jornalista Arthur Alves. Na penúltima sessão antes do recesso parlamentar, a Câmara de Mossoró discutiu temas importantes, principalmente com projetos vindos do Executivo Municipal.
Dentre eles, o aumento no quantitativo de vagas efetivas para o setor da saúde do município, algo que vinha sendo cobrado há algum tempo. Um outro projeto importante diz respeito à criação de cargos em nível médio e superior para o novo concurso da Câmara, previsto para ser realizado ainda em 2026. Outros projetos do Executivo, como por exemplo, a negociação de débitos da Prefeitura com a Previdência, também foi aprovado por unanimidade na sessão desta terça-feira. A criação dos novos cargos visando o concurso público da Câmara Municipal foi aprovada por unanimidade. A votação expressiva foi comemorada pelo presidente da Casa, Genilson Alves. Conseguimos entregar o que nós se comprometemos, que foi a viabilidade do concurso público. Então nós queremos, ainda nesse ano de 2026, estar anunciando a lista dos aprovados do tão esperado concurso público. O aumento na quantidade de vagas para a saúde através da nova chamada foi destacado pelo vereador Osaniel Mesquita. Hoje o município de Mossoró está aqui na Câmara Municipal votando um projeto que no concurso passado foram oferecidas algumas vagas, todos os cargos oferecidos nessa área da saúde foram chamados, as pessoas aprovadas, e que para que fossem chamadas mais pessoas era preciso que a Prefeitura Municipal de Mossoró mandasse esse projeto para a Câmara, mandou, hoje aqui foi votado e imagino que logo essa semana irão ser chamados mais profissionais para a área da saúde, que está precisando sim no nosso município. Ainda sobre a saúde, o vereador Uígenes do Gás fez duras críticas à gestão da UBS Sueldo Câmara, localizada no bairro Aeroporto 2. As duas auxiliares dentistas deram férias, então hoje se você for na unidade Sueldo Câmara, lá no bairro Aeroporto 2, você não vai encontrar dentista para ser atendido. Os dois consultórios estão fechados por falta de auxiliares. Os médicos chegam atrasados, os médicos dos Mais Médicos, desse programa Mais Médicos, chegam atrasados. Também deram férias ao pessoal da farmácia, a farmácia também se encontra fechada, e também alguns enfermeiros também tanto de licença como também de férias. Quer dizer, houve um erro de planejamento, relatei aqui na tribuna e vou levar até a secretária Morgana, que eu digo que é uma secretária competente, que sempre me atende, e eu vou falar com ela e com certeza ela vai me receber e vai atender essa demanda para que possa resolver essa situação que está acontecendo lá no bairro Aeroporto 2. Um verdadeiro descaso, viu? Tá aí, né? Sobre o concurso público da Câmara Municipal, serão um pouco mais de 20 vagas, salários iniciais de até R$8.000. O presidente da Câmara, Genilson Alves, antecipou aqui para a gente no meio-dia TCM da 95 FM. As provas devem ser realizadas ainda neste ano e aí a convocação devem ser feitas aí no início do próximo ano. Então, atenção aí aos concurseiros de plantão. Vamos agora iniciar a nossa entrevista. Você pode participar aqui do nosso programa pelo WhatsApp. O WhatsApp aqui do Cenário Político tem o 988028941. Pode mandar sua pergunta, sua mensagem, sua crítica, sua denúncia. A gente lê aqui tudo no ar. A gente inicia agora a nossa entrevista, hoje recebendo aqui no estúdio o diretor do IFRN aqui de Mossoró, Hélio Pinheiro. Professor Hélio, seja muito bem-vindo. Alegria recebê-lo aqui no estúdio do Cenário Político. Boa noite, Saulo. Boa noite aos telespectadores do Cenário Político. Satisfação enorme estar aqui. Agradeço pelo convite e vamos poder conversar um pouquinho sobre o nosso instituto, né? A alegria é toda minha. Professor Hélio, o senhor anunciou que, inclusive nas redes sociais, etc., que o IFRN deve oferecer, a partir de 2027, o curso de graduação em arquitetura. Vai ser a primeira instituição pública a ofertar esse curso de graduação em arquitetura e urbanismo aqui na região de Mossoró. Como é que se deu essa decisão, professor? Bom, essa decisão passa por uma situação um pouco maior de planejamento do Instituto Federal, né, que é o nosso planejamento a cada 8 anos. A gente tem uma revisão, e dentro desses 8 anos a gente passa por o nosso planejamento institucional. Dentro desse planejamento a gente revê a questão de possibilidade de cursos. O curso de arquitetura foi um curso que há uns anos atrás ele foi ventilado, essa possibilidade. Vimos a viabilidade, nosso corpo técnico, né, docente com uma capacidade, e começamos a planejar isso. E estamos em fase de confecção do curso,
né, que a gente espera seguir todos os trâmites institucionais até o final do ano, para que em 2027/1, já no SISU de 2027/1, esse curso ele conste, né, como um dos cursos do campus Mossoró lá no SISU. Serão quantas vagas, professor Hélio? 40 vagas, né? Tudo de uma vez oferecido? Tudo de uma vez. É uma tradição nossa, institucional. Na maior parte dos casos, a gente oferece, sempre abre com um postado de 40 vagas. Houve ainda, dentre os docentes, aqueles que preferiam trabalhar um pouco com 30 e tal, mas ao final, dentro de um debate institucional, a gente convencionou 40 vagas. E aí, dessa forma, todas elas serão via SISU, né? E todas elas para o início de 2027, 27.1. Então, todas de uma vez. Não dividiremos, entendeu? Em as vagas, duas as vagas. Ofertadas. Falar um pouquinho também de política. O grupo da deputada federal Natália Bonavides, do PT, o subgrupo de Natália Bonavides, na verdade, chamado de Articulação da Esquerda, emitiu uma nota hoje que movimentou o cenário político eleitoral aqui do Rio Grande do Norte. Na nota do grupo de Natália Bonavides, que também tem como expoente o vereador natalense Daniel Valença, o grupo, ou melhor, o subgrupo de Natália e de Daniel Valença, rejeitou o nome do ex-deputado federal Rafael Mota, do PDT, como pré-candidato ao Senado da República. A nota do grupo de Natália foi além. Disse que o PT deveria trocar Rafael Mota por um nome indicado pelo PSOL. PSOL que ainda não integra ao arco de alianças do PT, mas que o PT tenta atrair para o seu grupo de apoio. A movimentação do PT, ou melhor, do subgrupo de Natália, não é do PT como um todo, é estranha, porque vem no momento em que Rafael Mota recebeu aceno público, inclusive, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, durante a agenda presidencial recente aqui no Rio Grande do Norte. Somado a isso, Rafael Mota tem tido desempenho que para alguns é surpreendente em pesquisas eleitorais. E o nome de Rafael Mota é hoje o nome que tem mais envergadura eleitoral do que qualquer outro nome que pudesse ser indicado pelo PSOL. Essa movimentação, portanto, aí repercutiu muito. Vale lembrar, não é a primeira vez que esse grupo de Natália, que é o grupo mais radical do PT mesmo, faz essa movimentação. Em 2022, esse grupo de Natália rejeitou o nome de Carlos Eduardo para o Senado, acabou tendo que engolir. Depois, Natália voltou atrás e declarou voto em Carlos Eduardo. Até o momento, ela não queria, de forma nenhuma, essa aliança. Ninguém se admire se ocorrer o mesmo. Acabar sendo convencido ou se convencendo de que não tem como remar contra a maré, visto que o nome de Rafael Mota está posto para o palanque do PT. Caso queira mesmo ter candidaturas competitivas, é melhor ficar com Rafael. Vamos agora voltar à nossa entrevista. A gente recebe, dá continuidade aqui no estúdio, a nossa entrevista hoje com o diretor do IFRN aqui de Mossoró, o professor Hélio Pinheiro. Professor Hélio, o senhor disse aqui que o curso de Arquitetura e Urbanismo está confirmado no campus do IFRN de Mossoró, 40 vagas ofertadas todas de uma vez, já agora em 2027.1. Como é que estão os preparativos do campus de Mossoró para receber esse curso, em se tratando de espaços e de docentes, de professores ali que vão estar ministrando as disciplinas do curso, professor? O curso ele é aguardado com muita boa expectativa por toda a comunidade, né? A começar pelos docentes, principalmente, que são aqueles os principais responsáveis, os quais se debruçaram sobre a proposta, estão construindo o PPC do curso. Estamos, evidentemente, também nos preparando para receber esse curso, né? Questão de infraestrutura. Hoje o nosso campus, eu diria que ele já chegou ao limite de salas de aulas, né? Dada a quantidade de cursos e de turmas que nós temos, mas está em andamento a conclusão da obra, né? Com mais 6 salas de aula. São mais 6? São mais 6 salas de aula que estão para serem concluídas. Serão só para arquitetura e urbanismo? Não, são 6 salas de aula mais para o campus, que somada às demais vão integrar a possibilidade, né, da gente ter salas para todos os cursos, incluindo o curso de arquitetura. Então, com esse acréscimo, a gente está
se preparando melhor, se adequando melhor. Professores, né, já estamos aí no processo também de preparação, aquisição para toda a bibliografia do curso. Então, estamos bem encaminhados. Como é que vai acontecer essa contratação dos professores? Vamos lá, a contratação a que eu me referi é a questão de contratação de bibliografia, né, o acervo bibliográfico, que ainda não existe, evidentemente, porque o curso não existe, mas já estamos em planejamento com relação a isso. No presente momento, a quantidade de docentes que nós temos com a formação em arquitetura, ela de início ela vai suprir. Então, nos primeiros semestres da primeira turma, junto com outras turmas que vão entrar, porque a ideia é entrar uma turma por ano, os nossos professores atual, de modo como foi concebido o curso, eles vão, hoje com a realidade que a gente tem, eles são suficientes, até porque vão existir disciplinas de diferentes formações. Então, outros professores que não são exatamente arquitetos também vão fazer parte também desse colegiado do curso de arquitetura. Professor Hélio Pinheiro, quantos cursos hoje de graduação e aí quantos cursos técnicos também o IFRN oferece aqui no campus Mossoró? O nosso campus ele começou com um curso apenas de eletromecânica, no ano seguinte curso de construção civil, né? Isso lá em meados de 1995. Nosso campus, para quem não sabe, né, vai completar esse ano 32 anos de existência no final do ano. Costumo muito dizer que as pessoas não sabem, mas o campus Mossoró ainda é um dos últimos atos do governo Itamar Franco. É mesmo? Itamar Franco. É mesmo, 32 anos? Isso, 29 de dezembro de 1994. Que era outro nome, era Cefet, né? Era ETFERN, quando foi inaugurado. ETFERN, depois em 99, com o governo da FHC, se transformou em Cefet. E em 2008 se transformou em Instituto Federal, que até hoje a gente está... Então, lá de 1995, que foi o ano da primeira turma, para cá, nós já evoluímos bastante, o campus cresceu muito. Hoje nós temos 7 cursos técnicos, né? De 2 nós temos 7 cursos técnicos. Nós temos 2 cursos de graduação indo para o terceiro, agora de arquitetura em 2027. E temos pós-graduação também, o IFRN também tem pós-graduação. Todas elas na área da educação, né? 2 especializações, 2 mestrados, 2 doutorados. Tudo isso na área de educação. Eu sei que a prioridade agora, o senhor contou, é abrir o curso de arquitetura e urbanismo. Mas há outros cursos que podem ser abertos, tanto aí na pós-graduação quanto técnicos, professor? Não, a gente, nessa última revisão, né, a partir do ano de 2025, nós fechamos o nosso planejamento até 2032, né, das novas ofertas. E aí, dentro dessas novas ofertas, vamos inaugurar agora, ou começar agora, a primeira turma do curso técnico de sistemas de energias renováveis, né? É um curso novo também, que nós estamos iniciando agora no semestre 2026-2. As aulas vão começar em agosto desse ano. Vai ser a primeira turma, né? Então, isso é um curso novo que nós estamos abrindo, além do curso de arquitetura, né? Que é o curso de graduação, curso superior. O de sistemas de energias renováveis é um curso técnico, né? Com 2 anos de duração para aqueles que já possuem o ensino médio. Então, o requisito para ingressar é ter o ensino médio concluído. E dentro dessa linha, né, a gente costuma brincar, nós que fazemos o IFRN, a gente praticamente permeia em todos os níveis de ensino. A gente só não está nem com a creche, nem com o ensino fundamental, nem com a educação básica. Mas do ensino médio para cima, nós permeamos nisso aí. É o único, né? Pois é, mas e aí, inclusive, estamos oferecendo agora para esse próximo semestre mais 3 cursos, né, da modalidade jovens e adultos. 2026.2, são cursos rápidos, curso de formação inicial e continuada, que nós chamamos de cursos FIC, é um curso de curta duração, com poucas horas semanais por semana, e a vantagem é que o estudante ele precisa estar integrado a uma turma de EJA, ser maior de 18 anos, e estar integrado a uma turma de EJA, né? Educação a partir de 18 anos.
qual é a vantagem? Ele continua cursando o seu ensino médio, o seu curso normal na sua instituição, e ele, em outro horário, ele vem cursar com a gente a parte profissionalizante, mas é um curso rápido, de 160 horas. Então, que varia de 160 horas a 200 horas. Então, são os cursos de ajustador mecânico, agente de combate de endemias, agente de observação e segurança. São 3 cursos novos que nós estamos abrindo agora. Inclusive, o edital está na praça. Aqueles que estão nos escutando, acesse o portal do IFRN, portal.ifrn.edu.br. Lá vai ter um link. Você pode, tem processos seletivos, estudo no IFRN. Lá você vai poder buscar esse edital que está em aberto, as inscrições para quem se interessar. Professor Hélio Pinheiro, para as pessoas terem até uma noção, inclusive, do IFRN aqui em Mossoró, eu queria saber o que é o IFRN em números, quanto a contingente, seja estudantes e aí os profissionais que atuam no IFRN, no campus aqui de Mossoró. Eu queria também saber se há algum tipo de mapeamento do perfil socioeconômico dos estudantes, das pessoas ali, dos estudantes que vão ao IFRN Mossoró. Sim, com certeza. Os números do IFRN, eu posso te passar alguns números. Nós temos aproximadamente, entre todas as modalidades de ensino, quase 50 turmas, certo? Atualmente, contando todas as modalidades de ensino. Nós funcionamos uns 3 turnos, manhã, tarde e noite. Então, temos turmas nesses 3 turnos. Hoje contamos com... Hoje, aproximadamente, mais de 2.000 estudantes estão matriculados atualmente no campus Mossoró. Né? É importante a gente trazer esses números, porque o campus Mossoró é o 2º maior campus do IFRN. Só perde para o de Natal. Isso, o IFRN hoje ele tem 22 campi, indo para 25, mais 3 que vão começar em breve seu funcionamento. Espalhados. Onde os outros 3? Os outros 3 são em Umarizal, São Miguel, no oeste Potiguar, e Touros, no litoral, né, Potiguar. Então, são mais 3 que vão se iniciar muito em breve, né, planejamento. Uns já devem funcionar, inclusive, nesse 2º semestre, pequenos cursos FIC. E vamos para 25, espalhados geograficamente em todo o estado do Rio Grande do Norte, né? Nós temos hoje, atualmente, ao longo do IFRN, mais de 35.000 alunos matriculados nesses 22 campos que estão em funcionamento. E o campus Mossoró é o 2º em tudo, né? É o 2º mais antigo, é o 2º maior campus, né? É o 2º com a maior quantidade de estudantes, é o 2º com a maior quantidade de servidores. Hoje nós temos 110 professores concursados dentro da instituição, né, atuando nas mais diversas áreas, nos mais diversos cursos. E nós temos aí uma força de trabalho ainda de 60 técnicos administrativos, também concursados, e algo em torno de quase 50 profissionais terceirizados e 8 estagiários trabalhando conosco. Então, é uma força de trabalho bem considerável para tocar o campus, né, que funciona nos 3 turnos, funciona 365 dias por ano, porque quando os estudantes estão em recesso junto com os professores, o campus continua nativo, funcionando, trabalhando. O perfil socioeconômico dos estudantes, o senhor falou? Perfil socioeconômico dos estudantes, desculpa. Toda a vida que o estudante, assim que ele entra, com pouco tempo, ele é solicitado a concorrer a um edital nosso, que é um edital de perfil socioeconômico. Ele comprovando o seu perfil, que tem acesso aos programas do governo, a família está no CAD único, ele passa, em estado de vulnerabilidade, ele passa a usufruir programas que nós chamamos de políticas de permanência e êxito e programas da assistência estudantil. Então, dentre os programas que esses estudantes podem participar, acesso a um programa de alimentação, né, desde que comprovada uma atividade no contraturno, auxílio transporte para alguns estudantes que se enquadram nesse perfil, um programa chamado PAF, que é Programa de Apoio à Formação Estudantil, onde ele trabalha em alguns setores administrativos do campus, né, e os chamados auxílios eventuais, que é uma ajuda de custo específico para uma situação específica, como, por exemplo, a aquisição de um medicamento, de um óculos, uma coisa do tipo.
A Justiça condenou ex-gestores do Previ aqui de Mossoró, atendeu uma recomendação do Ministério Público e condenou aí ex-gestores da Previ, que é o Instituto da Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró. Vamos acompanhar na matéria. A decisão da segunda vara da Fazenda Pública de Mossoró considerou irregulares os investimentos realizados em 2016. Na ação, foram condenados os ex-presidentes Adriano Gentil de Lima e Abraão Dutra Dantas, além do ex-diretor de Administração e Finanças, David Azevedo Cruz. Segundo o Ministério Público do RN, responsável pela ação civil pública, os 3 alvos do processo realizaram uma transferência de 16 milhões de reais, partindo de fundos administrados por instituições financeiras públicas e indo para fundos privados considerados de alto risco. A diferença dos valores ilíquidos e do saldo existente gerou um prejuízo material de 10 milhões e 800 mil reais, de acordo com a sentença do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Nos autos do processo, a Justiça reconheceu a fraude dos 3 ex-gestores através dos seguintes atos. Adriano Gentil de Lima autorizou a aplicação financeira mesmo com a consultoria emitindo um parecer técnico contrário à realização da operação. Abraão Dutra Dantas realizou uma transferência de quase 7 milhões de reais para um fundo privado recém-criado 2 dias antes do fim da gestão municipal, à época liderada por Silveira Júnior. De acordo com os autos, a motivação foi totalmente política. David Azevedo Cruz, por sua vez, assinou todas as operações da transferência, cobrou agilidade nas respostas e omitiu trechos das análises que apontavam para os riscos das aplicações. Os ex-dirigentes foram condenados à suspensão dos direitos políticos por 5 anos, proibidos de contratarem serviços públicos e receberem benefícios fiscais no mesmo período, e vão ter ainda que realizar um ressarcimento solidário dos danos causados ao erário. Fica o espaço para os 3 citados na matéria, se quiserem se pronunciar, o espaço está aberto. Vale lembrar que os 3 também ainda podem recorrer a instâncias superiores e ainda na primeira instância para tentar reverter essa condenação. Vamos aguardar os desdobramentos judiciais dessa questão. Mudando agora de assunto, o PSOL, aqui do Rio Grande do Norte, reunido nesta segunda-feira, decidiu a unanimidade do partido que vai manter a candidatura própria ao governo do Estado. O PSOL anunciou que o nome mesmo para o governo é do professor Robério Paulino. Já foi deputado estadual, já foi também candidato a governador pelo PSOL. O nome da vice também já foi anunciado, é a Leni Terra, assistente social, ela que fez parte da revolta do Busão, foi um movimento de protestos em Natal, em 2013. O nome dela foi definido e aí votado e aprovado no encontro do PSOL. O PSOL também confirmou os 2 nomes ao Senado, Sônia Godeiro e Sandro Pimentel. O PSOL diz que com isso estão encerradas as conversações com o PT. O PT tentava atrair o PSOL para o seu arco de alianças. Poderia ganhar aí cerca de 30 segundos a mais na propaganda eleitoral gratuita do rádio e da televisão, não é pouca coisa numa propaganda eleitoral, e ainda migração de votos que podiam ir para ou podem ir para o PSOL. O PSOL teve aí em sua melhoria, no melhor dos cenários em votações, cerca de 45 mil votos em disputa ao governo em 2018. Outra teve aí 30 mil, 28 mil, mas é um número de votos que, obviamente, não dá para descartar. O PT tinha interesse em ter o PSOL, em que o PSOL retirasse a pré-candidatura de Robério e apoiasse Cadu Xavier. E até aqui, o PSOL mantém essa decisão de ter candidatura própria. É aguardar para ver se o PSOL realmente vai manter isso até a convenção, que está marcada para o próximo dia 26. Há quem duvide que o partido vai manter isso, ou se vai ainda se render aí aos pedidos do PT para que haja essa composição numa chamada Frente Ampla de Esquerda. Vamos dar sequência à nossa entrevista, hoje recebendo aqui no estúdio o professor Hélio Pinheiro, ele que é diretor do IFRN
aqui de Mossoró, já trouxe aí no primeiro bloco a questão do curso de arquitetura e urbanismo, já trouxe agora no segundo bloco o que é o IFRN em números, em contingente de profissionais e de estudantes. Vamos agora falar sobre dinheiro, sobre orçamento do IFRN, professor Hélio. A gente sempre acompanha e aí, vez por outras, a gente vê informações. Isso já veio em outros tempos, inclusive a partir de notas da própria direção do IFRN, falando sobre contingenciamentos necessários, falando sobre cortes via governo federal. Queria saber como é que está essa questão hoje no IFRN. Claro que isso vem... O IFRN de Mossoró não tem autonomia financeira, tem? Tem. Total, Tem, não depende dentro tanto ali de Natal, né? Então, se tem autonomia financeira, como é que está o planejamento para 2026? Há tranquilidade para terminar o ano ou há preocupação mais do que tranquilidade? O senhor já se mexeu aí? Essa pergunta ela é interessante, né? Porque, e também, evidentemente, que interessa a todos, né? Respondendo a sua primeira pergunta, se o campus Mossoró tem total autonomia sobre o seu financeiro, ela tem em parte, né? Em parte em que sentido? Quando é descentralizado o recurso específico para cada campus, aí sim, recebido aquele recurso, planejado aquele recurso, cada campus é responsável pela gestão daquele recurso a qual recebeu. Quanto é o IFRN recebe? No entanto, só que o IFRN, o nosso orçamento é algo em torno, em números redondos, algo em torno de, só para o custeio, é algo em torno de 3 milhões e 200 mil reais. Só o custeio aí. Só custeio, mas não é um grande orçamento, né? A gente pode pensar assim, não é. Nós somos um campus que temos bastante contratos, muitas demandas, né? Com os serviços que nós precisamos prestar. Isso, o valor que eu falei, é um valor da ordem de custeio. Ainda existe o valor da assistência estudantil, na qual a gente também tem um recurso à parte, mas é um recurso bem menor do que isso aí, né? Deveria ser um pouco maior, mas é bem menor. Então, a nossa autonomia vai na medida que a gente, ao receber o recurso, a gente tem por obrigação gerir de forma correta esse recurso. Já houve uma época mais interessante em que o recurso do Instituto era um pouco maior. Então, de 2016 para cá, a gente não recebeu, a instituição não vem recebendo recursos, não tem recebido aumentos reais. Eu acho que esse é o termo mais apropriado, porque o que você tem é uma variação de poucos %, o que, como você tem inflação, você tem processo de repactuação, acaba corroendo. Então, nós, em termos orçamentários, já vivemos uma situação bem melhor no passado. Eu acho que o nosso auge aí foi entre 2013 e 2015, acho que até 2016, acho que foi o auge que nós tivemos isso aí, porque havia muito recurso de custeio maior do que o que é hoje, e o recurso que nós chamamos de recurso de capital, onde a gente poderia investir. Investir em quê? Em novas salas de aulas, reequipar determinados laboratórios, em compra de livros, em aquisição de softwares, em tipo de situação. E hoje o nosso recurso capital ele é muito pouco, muito pequeno, é uma coisa bem aquém do que já foi. Então, a gente entende que de 16 para cá houve uma desvalorização por parte do governo a partir de 2016, onde não quis manter o patamar, apenas manter, o que na prática recai sobre uma queda, né, uma questão orçamentária. E a partir de 2023, no atual governo, houve tentativas de melhorias, mas o que acontece hoje é que parte do orçamento do Executivo ele fica nas mãos do Congresso. E aí, de um ano para outro, isso vem aumentando, né? E o que fica nas mãos dos parlamentares é o que falta justamente no Executivo para poder. E aí, assim, dá um pouco de indignação a gente. Como ontem eu estava escutando a situação, né, de pessoas como Eduardo Cunha, né, que não pertence mais ao Congresso,
está ditando como e para onde essas emendas emendas devem ir, e são emendas sem prestação de conta, Sim, né? sim. Que a gente não sabe o paradeiro e tal. Ao passo que uma parte desse tivesse no executivo, certamente seria canalizado para a educação, por sua vez para as universidades, para os institutos federais, onde a gente podia fazer mais do que a gente já faz. Deixa eu falar aqui, mandar um abraço para o pessoal que manda aqui o WhatsApp para a gente, aqui através do WhatsApp do Cenário Político. Tem aqui de Major Salles, Joãozinho Fontes e Dona Esther Fontes. Um abraço para eles que acompanham aqui o Cenário Político, manda aqui um abraço pelo WhatsApp. Tem também aqui o Maninho Grangeiro e a Marlene Grangeiro, assistindo o Cenário Político a partir do Conjunto Abolição 4. Obrigado, viu? Também o casal Nonato Gomes, tem o casal Nonato Gomes e Edilene, lá no Conjunto Van Rosado, estão também na sintonia. Sulivan, lá dos Três Vinténs, um abraço para Sulivan. Tem também o João, diretor da UPA, do bairro do Alto de São Manuel. Um abraço, João, obrigado pela sua companhia. Tem também o Renato Paiva, que manda aqui a programação do Mossoró Sal e Luz, né? Na sexta-feira, ele coloca aqui a partir das 8h15, daremos início às transmissões do Sal e Luz. Muito obrigado. Tem também aqui um abraço aqui para... Manda aqui, na verdade, informação sobre o arraiá da Mãe Rainha, 18 de julho, após a Missa da Aliança. Convite para todos que fazem parte do movimento Mãe Rainha, na casa Mãe Rainha, o Cosme Roque, que manda aqui também o WhatsApp dele. Tem também aqui o Raimundo Nonato, um abraço para ele, o Cinquentinha, manda aqui uma mensagem. Um abraço, obrigado aí pela audiência. Tem também aqui o Luiz Aires, que manda aqui o cloridrato de metformina. Ele disse que o remédio está em falta faz 5 meses. Lá na UBS da Maísa, zona rural aqui de Mossoró, tá? E a Secretaria Municipal de Saúde para falar e responder sobre essa questão. Muito obrigado a todo mundo que manda aqui a mensagem através do WhatsApp do Cenário Político. Professor Hélio Pinheiro, a gente já vai encerrando aqui, mas uma última pergunta sobre essa questão do IFRN. O senhor falou sobre orçamento, e aí o senhor vai responder bem rapidinho, que a gente já vai encerrando, mas ainda tem uns minutinhos. O que é que tem de previsão? O senhor falou sobre recursos ordinários, que aí são poucos, né? São aquém do que deveria ter. Mas em recursos extraordinários, o que é que tem em termos de emendas parlamentares para a chegada do IFRN? Tem expectativa de chegada para ter investimentos, professor? Existe expectativa, né? Quase todo ano o Instituto Federal recebe emendas parlamentares, mas existe, muitas vezes, a última vez que nós recebemos emenda de bancada, onde os parlamentares se uniram e entregaram um aporte, foi lá em 2019 para 2020. Ultimamente, o que tem acontecido são emendas basicamente individuais. E por razões, preferências e algumas coisas, alguns políticos têm direcionado, né, para determinados campi. E outro tem direcionados para assistência estudantil de uma maneira geral, onde todos os campos, de uma forma, se beneficiam. E nós já tivemos, o campus Mossoró já teve aporte físico de alguns parlamentares que já foi, ao longo da sua história, já usufruímos e agradecemos a todos que, independentemente do partido político, da corrente política, o fato de investir no Instituto Federal é um retorno certo para a sociedade, porque é algo que fica lá, permanente, e que vai favorecer as gerações, né? Tá aí, nós conversamos agora com o professor do IFRN de Mossoró, professor Hélio Pinheiro. Muito obrigado, viu, professor Hélio? Uma boa sorte lá, um bom trabalho no IFRN. A gente fica muito feliz, inclusive, em ter essa notícia de que o IFRN vai passar a oferecer o curso de Arquitetura e Urbanismo, graduação, que não tem em nenhuma outra instituição pública aqui nessa região de Mossoró. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Saulo. Fico à disposição para voltar sempre que necessário. Obrigado. Muito obrigado a você também. Eu retorno amanhã, mesmo horário, aqui no Cenário Político. Obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau.